Olá! Boa tarde, bom dia, boa noite para você, meu amigo programador, minha amiga programadora. Começando agora mais um Programação, o seu espaço para programar um pouquinho aqui na TV Itajubá. Meu nome é Ney Cândido e eu vou conduzir vocês durante essa aula de número 4. Meus amigos programadores, hoje a gente vai usar o CodeBlocks e vai desenvolver alguns programas para manipulação de variáveis. Muito bom, pessoal. Vamos lá, começando mais um Programação hoje. Hoje nós vamos trabalhar com manipulação de variáveis. Na aula passada, a gente viu como atribuir valor a uma variável e como a gente poderia fazer operações e tal, e mostrar o resultado da conta no printf. Tá? Bom, aquilo que a gente fez é só para você entender um pouquinho de como funciona a variável e quais são as possibilidades que a gente tem de trabalhar com ela, de fazer operações, fazer conta, enfim. Mas vamos dar só uma revisadinha no conceito de variável. Variável é um pequeno espaço de memória, que você usa para guardar alguma informação e manipular ela posteriormente. Tá? Isso que é variável, não tem muito mistério não. Tá? A variável tem os 3 tipos, né? A int, a float, a char, a bool, entre outras. Tá? Esse tipo de variável você pode definir novos tipos, tá? Conforme a sua necessidade. Por agora vamos trabalhar basicamente com int e com jar. Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, certo? Você pode observar aqui, tá? No nosso painel, que a variável, quando a gente declarou aquela variável, né? Declarar a variável. Vamos primeiramente falar desses nomes antes de eu explicar aqui o que a gente chama de declarar a variável. A variável quando você vai usar uma variável, eu quero guardar o valor do meu ano de nascimento, que a gente fez na aula passada. Para eu usar a variável, antes eu preciso declarar a variável. Declaração de variável é você atribuir a ela um nome e um tipo. O tipo você vai atribuir de acordo com aquilo que a gente conversou na aula passada, de acordo com o tipo de informação que você quer guardar. Então o tipo a gente vai trabalhar a princípio com esses 4 aí. O nome da variável, você atribui o nome que você quiser a ela. Você dá um nome, batiza ela com o nome que você quiser. Esse nome tem algumas restrições. Por exemplo, não pode ter espaço na declaração do nome. Não pode ter. E você não pode começar por número, não esquecendo dessa, não pode começar por número, tá? Você pode chamar a variável de N1, mas de 1N não pode. E você não pode usar caracteres especiais na nomeação da variável. Por exemplo, interrogação, exclamação, sinal de menos, de mais, acento. Não, você pode usar letras, números e underline. Outra coisa importante. Variável, nome de variável é case sensitive. Ou seja, ele é sensitivo ao caso. Tradução livre. Que é maiúsculo e minúscula. Tá? Portanto, se você declarar a variável prog maiúscula, ela não é igual à variável prog minúscula. São duas variáveis diferentes. Tá? Então fique esperto. Por isso a gente declara sempre variável toda minúscula. Repara no painel que tem o nome da variável igual ao número. Certo? O nome igual ao número. Repara aí. Igual. O que é? O que representa? Como se lê um igual apenas? Como representa um igual apenas? A gente chama de atribuição. Tá? A gente diz que recebe. Então, ali no nosso exemplo do lado, a gente tem
ano N recebe 1982. Isso quer dizer o quê? Que a variável ano N passa a valer 1982 nesse momento. Isso chama-se atribuição. Nós podemos fazer algumas brincadeiras com atribuição. Tá? Por exemplo, você pode colocar aí, ano N recebe 1900 mais 82. Divertido isso. Você consegue atribuir o valor à variável, o resultado de um cálculo. Dá para fazer, na boa, sem problema. Tá? E você consegue atribuir a uma variável o resultado de um cálculo envolvendo mais variáveis. Por exemplo, idade é igual a ano A menos ano N. Está vendo aí do lado? Olha para você ver que bacana. Aí a variável idade recebe o resultado da conta. Então, quando você botar o printf lá embaixo, você pode colocar lá da idade. No lugar do %d, agora você passa a variável idade. E não passa mais a conta em si. Você pode alocar uma outra variável, certo? Você declara uma outra variável para guardar o resultado do cálculo ali dentro. Perfeitamente possível. Tá? Tá bom, né? Eu sei que nós estamos no primeiro bloco. Mas vamos para um exercício. Exercício de hoje, pessoal, faz para mim um programa que soma dois números e então subtraia um terceiro. Beleza, galera? Bom, tá aí a resposta do nosso problema. A gente soma N1 e N2, subtrai o N3. Tá? A gente guardou isso dentro de uma variável e jogar no printf. Professor, posso colocar direto no printf? Pode, sem problema. Tá? Com o tempo, se a conta for meio complexa, fica meio difícil fazer isso. Tá? Às vezes, inclusive, você precisa jogar a conta, uma parte da conta para dentro de uma variável, para depois usar aquele resultado para continuar a conta, para encurtar um pouco a forma. Você racha a forma em 2 e 3. Às vezes precisa. Tá? Às vezes, se você não fizer isso, você acaba se perdendo completamente no seu programa. Pessoal, vamos para o intervalo, bem rapidão, e na volta a gente vai fazer alguma interação. O nosso programa vai poder receber e pedir informação para a gente. Não sai não. Programação tá voltando.